Olá, bem-vindo aqui à página e ao canal Fé, Salvação e Obras. Durante a semana na página nós estamos tratando do tema da Nova Aliança. Essa Nova Aliança ela é anunciada lá em Jeremias capítulo 31, do verso 31 até o verso 34. O interessante é que todo esse capítulo 31 de Jeremias está falando a respeito da restauração física e espiritual de Israel. É importante nós entendermos que esta nova aliança ela foi prometida à nação de Israel, ao povo de Israel, e ela faz parte de um contexto maior de restauração de todo Israel. Mas o que faz de Israel um povo tão especial e por que uma nova aliança? Bom, o Eterno tirou Israel do Egito e levou Israel até o Monte Sinai, onde ali fez uma aliança com Israel, foi a primeira aliança. Essa aliança ela foi anunciada em Êxodo capítulo 19 e realizada em Êxodo capítulo 24. Lá em Êxodo 19, o Eterno chama Moisés e disse: olha, fala para o povo que se eles obedecerem os meus mandamentos, eu farei deles uma nação sacerdotal para todas as nações da terra. Esses são os termos da primeira aliança. Se Israel cumprisse os mandamentos do Eterno, se Israel obedecesse os mandamentos que ele ainda iria revelar, então Israel seria feito um povo sacerdotal, uma nação de sacerdotes, uma nação pelo meio do qual todas as demais nações conheceriam ao Eterno. Em Êxodo capítulo 24, essa aliança é efetivada, lembrando que em Êxodo capítulo 20, o Eterno dá ali os seus 10 mandamentos, suas 10 palavras, ele desce no Monte Sinai e todo o povo vê relâmpagos, vozes, né? E no original ali em hebraico aparece a palavra lapidim, e isso é muito interessante, guarde essa informação, nós vamos falar nela mais à frente. E diante de todo aquele cenário, o povo de Israel fala: olha, Moisés, fale você conosco, mas não fale o Eterno, para que nós não morramos. Não durou apenas 40 dias e aquela aliança foi quebrada. Israel pecou com relação ao bezerro de ouro. E diante de tão grave pecado, Moisés percebeu a necessidade que haveria de expiação. Ele sobe no monte novamente e ele mesmo se põe como expiação pelo povo. Ele fala para o Eterno: Senhor, perdoa agora o pecado deste povo, se não peço-te, risca o meu nome do teu livro. Ali o livro da vida. Moisés se colocou como expiação pelo pecado que Israel cometeu, pecado que quebrava aquela aliança. O Eterno diz que enviaria o seu anjo à frente de Moisés e que no tempo da visitação visitaria o pecado de Israel. E em Jeremias 31, ele promete essa nova aliança que restauraria Israel, que não seria feito conforme essa primeira aliança, mas nessa nova aliança o Eterno colocaria a sua Torá no coração e na mente de cada israelita. É muito interessante nós vermos os paralelos, porque em Atos capítulo 2, quando nós vemos ali a descida do Espírito Santo, o escritor Lucas registra muito claramente que sobre cada um dos apóstolos foram vistas línguas de fogo, lapidim, a mesma expressão que é usada lá em Êxodo capítulo 20. Porém, lá em Êxodo capítulo 20, quando toda aquela manifestação do Eterno se deu, as pessoas tiveram medo, tiveram receio, a manifestação daquelas palavras poderosas que, na verdade, evidencia os nossos pecados, que, na verdade, nos acusa a nossa consciência, que mostra o quanto somos falhos e quanto somos incapazes de, por nossa própria força e por nossa própria vontade, apenas cumprir os mandamentos de Deus. Diante daquilo eles temeram. Mas lá em Atos capítulo 2, essas línguas de fogo pairaram sobre a cabeça de cada um daqueles que criam no Messias, e sobre eles repousou. E eles passaram a falar em línguas estranhas, glorificando e magnificando a Deus. A nova aliança coloca a Torá,
que externamente nos acusa, coloca dentro dos nossos corações e faz em nós, opera em nós um processo de santificação. Esse é o objetivo da nova aliança, mudar o homem de dentro para fora. A primeira aliança, ela tinha uma falha. A primeira aliança, a Torá era exposta de forma externa. E Paulo fala a respeito disso em Romanos 8. Né? Ele diz que agora nenhuma condenação há para aqueles que creem no Messias, porque para esses que creem no Messias há expiação. E uma vez que creem no Messias, a Torá deixa de ser lei do pecado e da morte e passa a ser lei do Espírito e da vida. Mas você deve estar se perguntando, mas Israel hoje, a nação de Israel, como nação, eles não entraram nessa aliança ainda, de fato, não entraram. E Paulo fala isso também, Romanos capítulo 11, ele diz que o tropeço de Israel tem levado as nações, tem levado os gentios a crerem. A porta de salvação foi aberta aos gentios. Mas ele fala a respeito de uma promessa muito interessante. Ele fala, olha, se a rejeição deles ao Messias foi bênção para as nações, o que não será a sua admissão, senão vida dentre os mortos? A nova aliança foi prometida a Israel. E chegará um momento em que Israel entrará nessa aliança. E o que nós podemos esperar dessa entrada de Israel na nova aliança é a ressurreição dos mortos, a vida dentre os mortos. E a nova aliança atingindo a sua plenitude. Afinal, mesmo nós que cremos no Messias e que estamos nessa nova aliança, não temos ainda os efeitos plenos da nova aliança em nós. Nós ainda temos que lidar com o pecado. Mas naquele dia, quando Israel clamar pelo Messias e quando Yeshua voltar e trouxer a ressurreição, então será dado fim ao pecado. E então nós viveremos uma vida plena nesta nova aliança. Esteja acompanhando as nossas publicações durante a semana, que nós estaremos falando a respeito dessa nova aliança. E que o Eterno nos abençoe.